Meus queridos amigos, compatriotas em todo o Brasil, irmão Costa mais uma vez. Desta vez eu gostaria de contar o meu testemunho, porque eu acho, pessoalmente, meu testemunho é muito impactante, gente. E várias pessoas, não foi só uma, nem duas, nem três, nem cinco pessoas que já me falaram que eu teria que escrever um livro, porque serviria de edificação para muitas pessoas o meu testemunho. Para quem não sabe, gente, eu sou maranhense, brasileiro, maranhense, bernardense, nasci no interior do Maranhão. Maranhão é o estado mais pobre da Federação Brasileira. E São Bernardo é uma das cidades mais pobres do Maranhão. E eu ainda nasci no interior mais pobre de São Bernardo, do município de São Bernardo. Mas vamos lá. Eu venho de uma família, minha mãe se dizia um católico, porém nunca frequentava a igreja, porque até para frequentar a igreja era difícil, que lá não tinha igreja, católica, não tinha o templo. E então, gente, nós nascemos em um lar muito pobre. A pobreza era extrema. Eu nasci lá no interior, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, apesar da dificuldade, da pobreza, da miséria. Mas eu tenho uma lembrança muito presente ainda do meu passado na minha vida, É muito comovente, eu não vou entrar em muito detalhe porque a gente sofreu muito. Mas eu dou graças a Deus que a minha família, ela tinha raízes, apesar de não conhecerem a Deus, eles tinham o temor de Deus. Nós fomos educados, minha mãe e meu pai nos educaram de acordo com os princípios de Deus, apesar de eles não terem muito conhecimento, mas eles tinham aquela noção que não poderiam criar os filhos de qualquer jeito. Eu lembro ainda que minha mãe, a gente muito criancinha, eu venho de uma família muito numerosa, tinha 10 irmãos, morreu um, infelizmente, e ficou 10. Eu sou o mais velho, mas eu me lembro que toda noite, antes da gente ir dormir, a minha mãe botava todo mundo para fora, gente, à noitinha, todo mundo para fora da casa, a gente chama terreiro, na frente da casa, e botava a fila e mandava a gente olhar para o céu e tomar bênção. Bênção, mamãe do céu, bênção, papai do céu. Gente, isto me marcou. Aí eu cresci, fui crescendo, ficando adulto, ficando já, entrando na fase de saindo da infância para criança, adolescência, eu cresci com aquele temor de Deus. Eu tinha muito o desejo no meu coração, senti o desejo no meu coração, de ser um servo de Deus, de conhecer esse Deus que minha mãe sempre falava, sem conhecer, mas ela tinha aquele temor. Aí eu fui observando as coisas, fui vendo, apesar da dificuldade, mas Deus sempre deu uma porta de escape para a gente. E quando eu terminei meus estudos na infância, entrando para a adolescência, não tinha mais a fase do primeiro ano, não tinha mais como eu estudar lá no interior. Então eu tive que ir para São Bernardo, fui para São Bernardo, morei na casa do meu tio muito tempo, E lá eu fui sair do interior, aquela inocência, infância, fui chegar na cidadezinha atrasada, que é São Bernardo, já era uma cidade, Gente, eu com aquela sede de trabalhar, porque no interior eu já trabalhava na roça, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade para ajudar meu pai. Trabalhava pela manhã, estudava à tarde. E comecei com 6 anos de idade. Hoje, se Deus me defenda, se botar uma criança para fazer alguma coisa, o pai vai até preso. Gente, educação não mata ninguém não. Ensinar o filho a trabalhar, viver de uma maneira honesta, não mata ninguém. Não deprime ninguém. Não deixa ninguém louco não, para ir no asilo não. Aí eu dou graças a Deus por isso. Então comecei a trabalhar. Aí no São Bernardo, eu era de menor, não podia trabalhar assim. Então eu comecei mesmo assim, gente. Eu comecei a trabalhar na rua, fazendo calçamento, quebrei meus dedos. Foi super complicado, entendeu? Aí depois eu comecei a aprender a trabalhar, fazer esse servente de pedreiro, comecei a trabalhar pintura. E de casas, Aí o tempo foi passando, aí meus pais se mudaram para São Bernardo também. Aí eu lembro que a gente não tinha onde morar, ficamos na casa emprestada lá do padrinho dele. Foi um sofrimento muito grande, gente, muito grande. E aquela vontade, aquela sede de eu trabalhar para ajudar meus pais.
e eu ficava com vergonha. Chegava na hora do almoço, gente, quando eu tocava as panelas ali, eu ficava com muita vergonha. Por quê? Porque eu estava na casa do meu pai, família grande, e o meu pai não tinha condições, minha mãe também, as condições eram muito precárias. E, gente, e eu sei que minha mãe começou a vender uns bolos no mercado, café, que foi que salvou a gente, né? E ela construiu, daí desse trabalhozinho dela, ela construiu a casinha dela, mas mesmo assim eu me sentia muito envergonhado. E eu queria, porque queria encontrar uma solução, não encontrava. Aí eu comecei, até então eu já tinha meus 16 anos, né? Para 17 anos, aí entrei no grupo de jovens da Igreja Católica. Aí aquela sede de Deus começou a aumentar no meu coração. Então eu fui participar do grupo de jovens da Igreja Católica. Lembro-me que eram 50 jovens, 52 jovens. A gente lia a Bíblia, depois ia fazer farra, dançar, fazer forró, aquelas coisas que não agradam a Deus, né? Aí o tempo foi passando e eu me sentia muito mal com aquele negócio. Até que um dia eu cheguei e falei para ele, gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e a Bíblia merece muito respeito. E ao mesmo tempo, quando a gente termina de ler, cada um dá uma interpretação de acordo com o que ele entendeu. Aí botava samba, as meninas praticamente nuas, dançando samba lá em cima do bazar lá da igreja, né? E aí eu fiquei assim, eu me sentia mal pra caramba. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu acho que está havendo um equívoco aqui. O que que é? Vocês estão desonrando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é sagrada, ela é santa. Nós não podemos ler a palavra de Deus e a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que estar até bem vestido, não pode estar mal vestido, praticamente nu aí. E o pior é que depois vai botar música para exaltar Satanás, vai botar música de samba, essas coisas. Gente, não é correto. Gente, incrível. A reunião acabou no mesmo instante. E sabe o que aconteceu? Me expulsaram da sala. E disseram, você está parecendo com crente, vá viver tua crença no meio dos crentes. Aqui não. Aí a reunião se dispersou, todo mundo foi embora. Gente, no domingo seguinte, aconteceu a mesma coisa. Me expulsaram novamente. Mas mesmo assim eu não queria sair do grupo, eu me sentia bem entre eles. Aí eu queria servir a Deus como na igreja católica. Aí eu digo, não, se eu sair daqui, eu não vou para a igreja dos crentes. Os crentes não podem ir para festa, os crentes não fazem isso, não fazem aquilo. Eu gostava disso. Mas só que para mim, eu exigia o respeito pela palavra, porque no momento de ler a palavra tinha que ter respeito, tinha que ter reverência. Ninguém me entendia. Então eu passei, gente, a viver a minha vida como querendo servir a Deus na igreja católica. Eu comecei aí pela manhã rezar 10 Pai Nosso, 10 Salve Rainha, 10 Ave Maria, 10 Credo, 10 atos de fé, ato de esperança, ato de caridade e por aí ia. Isso pela manhã. Meio-dia eu voltava novamente. E à noite eu voltava novamente. E aquela sede de Deus, sede. Eu fechava meus olhos, eu via como uma multidão na minha frente e eu com a Bíblia aberta explicando para eles. Eu digo, não quero isso não, Senhor, não quero ser crente não. Eu quero te servir na igreja católica. Aí eu passei um tempão, ia para a igreja, gente, eu meditava muito nas coisas de Deus, mas aquela sede muito grande, uma voz falava dentro de mim. Às vezes eu olhava até do meu lado para saber quem estava falando comigo. Mas a voz falava dentro de mim, entrega a tua vida para Deus. Aí um dia, eu não aguentei, gente. Falei para minha irmã, olha, eu vou na igreja dos crentes hoje. Aí eu pensei que tinha até culto nesse dia. Cheguei lá, não tinha culto, gente. Foi um domingo, mas não teve culto nesse dia. Aí eu bati, aí a esposa do pastor veio, aí ela perguntou, o que é, meu filho? Eu digo, eu queria falar com o pastor. Aí ela chamou o pastor veio, pô, não, meu filho. Ele disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Ele disse, pô, não, se ajoelhe. Me ajoelhei, botou a mão na minha cabeça e orou por mim. Gente, foi incrível o que aconteceu na minha vida. Uma transformação. A um tal ponto que eu cheguei no dia seguinte no colégio, todos meus colegas, eu tinha muito colega, disseram assim, rapaz, tu tá diferente do que aconteceu contigo. Eu digo, rapaz, eu não sei. Eu fui na igreja dos crentes ontem, o pastor orou por mim e eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe qual foi a reação dos meus amigos? Tu tá ficando louco? Pois, se tu vai ter que escolher ou a nossa amizade ou os crentes. Porque a gente não vai te aceitar aqui como amigo, como crente, mas não. A gente não aceita isso, não.
no grupo. Eu disse para eles o seguinte, ó, o seguinte, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem me aceitar minha amizade, eu jamais mudarei. Eu tomei uma decisão da minha vida. Minha vida agora eu vou servir a Deus. Se vocês quiserem a minha amizade, vocês vão ter que me respeitar. A partir de hoje, eu não sou mais aquela mesma pessoa. Vocês mesmo estão vendo, percebendo que houve uma mudança na minha vida. Pois bem, a partir de agora, eu não farei mais o que eu fazia antes. A minha vida é consagrada a Deus. Gente, pelo incrível que pareça, eles aceitaram-me como amigo e respeitaram a minha decisão. E Deus começou a trabalhar, gente, na minha vida. Aí eu fui para uma vigília em Chapadinha, encontro dos jovens da mocidade. Nunca me esqueço disso. 1987, mês de outubro de 1987. Foi o ano que eu aceitei Jesus. Quando eu fui ser crente, era dia 20 de abril de 1987, nunca esqueci. Aí no dia 20 de outubro de 1987, houve essa reunião em Chapadinha, uma vigília. Aí eu fui. Quando terminamos a vigília, eu nunca esqueço que um jovem falou para mim: irmão Costa, 3 coisas que um jovem crente tem que fazer: orar para ser cheio do Espírito Santo, orar por uma boa esposa e orar pelo trabalho. Meus irmãos, eu comecei a orar nesse sentido. Eu levei a sério, comecei a orar. E eu, sem trabalho, querendo ajudar minha família, comecei a orar para Deus abrir uma porta para mim. Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. E eu tive um sonho, irmãos. Tive um sonho que foi muito real. E nesse sonho eu chegava em um lugar, depois eu estava apavorado, querendo voltar. E uma voz falava comigo, muito forte, bradava: Deus quer te abençoar e tu quer sair do lugar. Gente, pelo incrível que pareça, isso aconteceu do jeito que eu estou falando para vocês. Poucos tempos depois eu me encontrei na Guiana Francesa. E eu queria voltar, saudade da família. E eu pensava, poxa, quando eu cheguei na Guiana Francesa, que eu fui ver tantas oportunidades que a França disponibiliza para a juventude. E o Brasil, um país tão rico que é o Brasil, e a juventude não vive, ela vegeta. Aí eu pensava, poxa, eu tive que sair do meu país, sabe, a saudade, a distância. Gente, a língua é muito complicado. Aí eu sofri, chorava pra caramba, mas eu me apeguei com a promessa de Deus, porque Deus queria me abençoar e eu não podia sair do lugar, então eu fiquei lá. E nesse interim aí eu já tinha meus 18 anos e 19 anos, porque eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu fui ser crente. Dia 20 de abril de 1987. E, gente, aí eu comecei a ver na Guiana Francesa, apesar de ela estar na América do Sul, mas a Guiana Francesa, ela é um estado da França, um departamento francês, é como se fosse um estado, Maranhão, Piauí, mas a França é dividida em departamentos, então a Guiana Francesa é um departamento da França. E, gente, pelo incrível que pareça, as oportunidades que eu vi lá eram incríveis para a mocidade, para a juventude, estudo de graça, de alta qualidade, oportunidade de trabalho. E as pessoas não valorizavam. E eu, durante muitos anos, corri atrás daquilo. Então, isso aí mexeu muito comigo, sabe? Me causou mais, assim, dentro de mim, uma certa revolta, mas me deu uma grande determinação para me aproveitar esta oportunidade que eu estava tendo para seguir em frente. Porque eu queria adquirir algum legado. Na minha velhice, eu tenho que deixar alguma coisa. Então, eu aproveitei essas oportunidades. Uma das coisas que me ajudou muito, gente, na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade, na minha juventude, eu só me apegava com as amizades. As minhas amizades eram de pessoas mais idosas do que eu, porque eu pensava, essas pessoas já viveram na vida. Então, quando eles vão me dar um conselho, é porque eles já passaram por lá. Então, eles não querem que eu passe por onde eles passaram. Muita gente me criticava, cara, tu só tem amizade com velho. Eu dizia para eles, o que que tu tem para me ensinar? Um cara da minha idade, ou mais novo do que eu, tu só vai me levar para o mau caminho, porque tu não tem direcionamento, tu não tem experiência, tu vai me levar para um caminho que é areia malvadiça, como diz, né?
um terreno baldio falso. Quando eu pisar, eu naufrago. Então, eu sempre tive cuidado, gente. E desde a minha mocidade, eu sempre pedi a Deus discernimento. Discernimento, isso é super importante. Então, meu jovem, minha jovem, você que ainda é novo, você que é adolescente, ainda está entrando para a juventude, escute bem o que eu estou lhe falando. Ouça bem esse testemunho. Ele vai ser em várias partes, porque é muito grande. Eu sou obrigado a gravar vários vídeos, em 5 partes, porque em uma só parte, ele é muito comprido, entendeu? Então, eu sou obrigado a botar e fazer em 5 partes, porque é muito comprido e mesmo reduzindo, né? Esse testemunho, mesmo assim, ele é longo, mas eu quero contar principalmente as partes principais para que você possa entender que Deus é real, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eu sou prova testemunha, gente, de que Deus é real, Deus é fiel, Deus existe. A partir do momento que o jovem coloca no seu coração um propósito de servir a Deus, como diz Davi, como purificará o jovem o seu coração, o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra, segundo a tua palavra. É assim que o jovem purifica o coração dele, o caminho dele, é quando ele entrega tudo nas mãos de Deus e ele observa o caminho de acordo, segundo a palavra de Deus. Davi também disse, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se você quiser ser bem-sucedido, meu jovem, minha jovem, coloca Jesus Cristo como capitão no teu barco. Coloca Jesus Cristo como general na tua vida. General nas batalhas. Sabe por quê? Porque ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca recuou. Ele foi, ele é e ele sempre será. A ele a honra, a glória, o poder e o louvor. Até já para a segunda parte.